Heavenly Father, once again, we want you to be with us as we study. Pai Celestial, mais uma vez a gente pede que o Senhor esteja conosco ao estudarmos. We're running out of time here in this meeting A gente está aqui sem tempo nessa reunião to put all these wonderful truths in place. para colocar todas essas verdades maravilhosas. We ask that you take control of the A presentations, gente pede que o Senhor tome controle das apresentações, that they can convey the material that you want conveyed. para que elas possam transmitir o material que você quer que seja transmitido. Thank you for these things in Jesus' name. Obrigado por essas coisas em nome de Jesus. Amen. Amém. I won't deal with this in depth, Eu não vou lidar com isso aqui em profundidade, but there's many reasons that we mark 2014 as a waymark. mas tem muitas razões que a gente marca 2014 como um marco. So this is 2014 as a starting point here of this line. Então aqui 2014 é como ponto de partida aqui dessa linha. And we only recognize these things recently. E a gente apenas reconheceu essas coisas aqui recentemente. In this history here, E essa história aqui, nessa história aqui, this isn't line upon line here. isso daqui não está alinhado, não está linha sobre linha. This is two different illustrations. São duas ilustrações diferentes. But in this line here, Mas nessa linha aqui de cima, once we get to 2014, uma vez que você chega em 2014, there's a series of camp meetings that this movement has. tem uma série de campais que esse movimento teve. The name of this camp meeting O nome dessa campal aqui was Hidden Manna. foi o Maná Escondido, It took place in the United que States. aconteceu nos Estados Unidos. And the next camp meeting, E a outra campal que teve depois the name of it was Behold the Bridegroom Cometh. foi chamada Eis o Noivo, Saiu ao Encontro. And then this very same material, E esse mesmo material aqui, the people that were teaching in the United States, they went to Europe as pessoas que estavam ensinando aqui nessa campal foram para a Europa and presented the same material. e apresentaram o mesmo material, mesmo É. assunto. And then we get to 2018, Então a gente chega para em 2018, which I referred to a little bit in the last presentation without any details. que eu falei um pouco na última apresentação sem muitos detalhes. And when we get down into 2018 Quando a gente chega aqui em 2018, is where we're going to recognize November 9th, 2019. é quando a gente identifica a data de 9 de novembro de 2019. But as we're recognizing it, Mas ao a gente reconhecer isso, now we look back and we see a gente olha para trás e a gente vê from this first waymark in this line que desse primeiro marco aqui nessa linha, until Sister Tess presented her information that Brother Gustavo is sharing here. até a irmã Tess apresentar a informação, o estudo dela, que é o estudo que o Gustavo está apresentando aqui, Which is about the war between the king of the south and the king of the north. que é sobre a guerra entre o rei do norte e o rei do sul. Therefore, we're calling it tidings out of the north. Então a gente está chamando isso como os rumores do norte. From this camp meeting here Dessa campal aqui until the 3rd of October, até 3 de outubro desse ano, where Sister Tess is going to identify this date, onde é a data que a irmã Tess identifica essa data de 9 de novembro, the number of days o número de dias is é 1,564 days, 1564 dias, which, if you divide by 4, is 391 four times. que se você dividir isso por 4 dá 391, ou seja, And 4 vezes brings you to 391. her presentation. Isso leva até a apresentação dela. And 13 days later, and 13 is a number that pops up in these lines all the E time. 13 dias depois, e o número 13 é um número que sempre aparece ali o tempo todo, Theodore, at our camp meeting, begins to share a second witness to November 9th, 2019. Theodore começa a apresentar a segunda testemunha para 9 de novembro de 2019 na campal nos Estados Unidos. But his second witness Mas a segunda testemunha dele is not about the wars between the king of the north and the king of the south. não é sobre as guerras do rei do norte e do rei do sul. His witness is what I've been sharing with you As testemunhas dele é o que eu tenho compartilhado com vocês. about Ezekiel Sobre Ezequiel and the 391, e os 391, and Revelation 9 e Apocalipse 9 and the 391, e os 391, and Revelation 9 and the 391 is about Islam. e Apocalipse 9 e os 391 fala sobre o islamismo. And Islam is the tidings out of the east. E o islamismo são os rumores do Oriente.
And in Daniel 11:44, E Daniel 11:44, this message for this movement essa mensagem para esse movimento is summarized in Daniel 11:44. é resumido em Daniel 11, verso It 44. says, "For tidings out of the north and out of the east, Diz, os rumores do norte e do oriente. the north and the east shall trouble him." O norte e o oriente vai perturbar ele, o papado. The him being the papacy. Ele sendo o papado. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly make away many. Então ele vai lá no verso 45 com grande fúria e destruir muitos. So, in between these meetings, Então entre essas reuniões, all these numbers we have been recognizing as prophetic numbers. todos esses números a gente identificou como números proféticos. 120 days between this camp meeting and this camp meeting, beginning in 2014. 120 dias entre essa campal e essa campal, começando em 2014. 70 days to the next one. 70 dias até o próximo. 1260 to the next one. 1260 até a próxima campal. 126 to this one. 126 até esse And daqui. in here we recognize that in 391 and a half days is going to bring us to November 9th, E aqui a gente 2019. identifica que 391 dias e meio te leva a 9 de novembro de 2019. Okay, now, I won't have time to deal with that, Eu não vou ter tempo para lidar com isso, but at least you can write it down and have it in your notes. mas for pelo menos você reference. pode escrever isso e ter nas suas notas. There's no way Não tem como that we could plan camp meetings que a gente pode planejar campais around the world ao redor do mundo that ended up taking place exactly those days apart. que acaba acontecendo exatamente nessas distâncias de tempo. We just didn't do it that way. A gente simplesmente não planejou fazer isso. We were not looking for any element of time during that period. A gente não estava olhando para nenhum elemento de tempo naquela história, naquele Okay. tempo. So I'm going to return now Então agora eu vou voltar to Wesley's burden. para o pesar do Wesley. And I'm going to remove this. E eu vou apagar esse daqui. The history of Samuel Snow, E na história de Samuel Snow, if you study it out well, se você estudar bem, it'll show you that this here, Passover, vai mostrar ali que a Páscoa in ali, Samuel Snow's history is marking 2014. na história de Samuel Snow, está marcando 2014. When you begin to recognize November 9th, 2019, Quando você começa a identificar 9 de novembro de 2019, I think you can place yourself eu acredito que você pode se colocar prophetically back to the time of Noah. profeticamente lá no tempo de Noé. We can make the assumption A gente pode fazer a gente pode dizer, that all the faithful in Noah's history que todos os fiéis no tempo de Noé understood that Methuselah's name meant entenderam que o significado do nome de Matusalém when he dies, it shall come. significa quando ele morrer, virá. And all the faithful knew what it meant that it shall come E todos os fiéis entenderam que quando ele virá, because they were building an ark, porque eles estavam construindo uma arca, eles entenderam o because que they significava. knew the rain was going to come. Eles sabiam que a chuva estava vindo. So when Methuselah died, Então quando Matusalém morre, they knew they had less than a year. eles sabiam que eles tinham menos de um ano. Must have impacted them in a very profound way. Deve ter impactado eles de uma forma Some muito of them may have profunda. been working there for 120 years. Alguns deles lá devem ter trabalhado por 120 anos. Then they knew they only had a year. Então eles sabiam que eles tinham apenas um ano. That's where we're at. É aí onde a gente está. Okay, so what I'm saying is, Então o que eu estou dizendo é at 9/11, que em 11 de setembro, when the latter rain begins to sprinkle, quando a chuva serôdia começou a gotejar, Sister White directly says, a irmã White diz diretamente, when the angel of Revelation 18 descends, the latter rain begins to sprinkle. quando o anjo de Apocalipse 18 desce, a chuva serôdia começa a gotejar. She directly says Ela diz diretamente that when the great buildings of New York City
are thrown down by a touch of God, que quando os grandes edifícios de Nova York forem derrubados pelo toque de Deus, Revelation 18 verses 1 through 3 is fulfilled. Apocalipse 18, de verso 1 a 3 é cumprido. So when the great buildings in New York City come down, Então, quando os grandes edifícios de Nova York caem, the latter rain begins to sprinkle. a chuva serôdia começa a gotejar. 2 Chronicles 29 Segundo Crônicas 29, tells us that in that history, diz que naquela história, it was going to take 8 days to clean the temple, diz que ia tomar 8 dias para purificar o templo, followed by 8 days to clean the courtyard. seguidos por 8 dias para limpar o pátio. So this is 8 days from here to here. Então, isso daqui são 8 dias, de 11 de setembro até aquele outro marco. And I'm passing over several other ways to show you a 7-1 E combination. eu estou passando por várias outras maneiras de mostrar essa combinação 7 e 1. But I'm saying this is the 8 days of 2 Chronicles 29 that the temple's being cleansed. Mas eu estou dizendo que esses são os 8 dias de 2 Crônicas 29 que o templo é purificado. But this is the 8th of the 7. Mas aquele é o 8º do 7. And I'm saying that right here Mas eu estou dizendo que é bem aqui, in 2014, em 2014, the building of the temple is complete. o construir do templo está completo, está terminado a construção. And after Moses put together the tabernacle, E depois que Moisés colocou ali o tabernáculo, terminou, and after Solomon built the temple, e depois que Salomão construiu o templo, then they're going to have a ceremony where they're going to consecrate the temple. então eles vão ter uma cerimônia que eles vão consagrar o templo. And we're going to show you as we proceed E a gente vai mostrar ao a gente avançar that in both of those histories, que em cada uma dessas histórias that there's a manifestation of the power of God that takes place. tem uma manifestação no poder de Deus que acontece. But it's a distinct manifestation of the power of God. Mas é uma manifestação no poder de Deus distinta. And what I mean by that E o que eu quero dizer com isso is both in the history of Moses and Solomon, é que tanto na história de Moisés e Salomão, when the manifestation of the power of God takes place in the temple, quando a manifestação do poder de Deus acontece no templo, it produces a humbling of the people. produz uma humilhação no povo, It brings a unity into the people, produz uma unidade no povo, but they don't shout or cry out. mas eles não gritam, eles não dão alto clamor. In the scriptures, Nas escrituras, when you see a cry out or a shout, it means a message. quando você vê um alto grito ou um alto clamor, significa uma mensagem. That's not the kind of manifestation of the power of God that goes on in the temple consecration. Isso não é o tipo de manifestação que acontece no templo, naquela manifestação. I'm going to say that right here, Eu vou dizer que bem aqui, this is the close of probation for the priests. isso daqui é o fechamento da porta da graça para os sacerdotes. It's Raphia, É Ráfia, but I'm going to call it midnight mas eu vou chamar isso meia-noite, in the terminology of the parable of the 10 virgins. na terminologia da parábola das 10 virgens. I'm saying this is day 8, Eu estou dizendo que isso daqui é o dia 8, okay? ok? And this is the first 7 days. E aqui são os primeiros 7 dias. But Mas, what I'm going to show o que eu vou mostrar is that once the temple has been prepared and consecrated, é que uma vez que o templo está pronto e consagrado, then the priests are going to begin to serve, agora os sacerdotes vão começar a servir, a trabalhar, offerings going to be made. e uma oferta vai ser feita. And in both the story of Moses and Solomon, E tanto nas histórias de Moisés e Salomão, when the offering is made, quando a oferta é feita, oferecida, there's another manifestation of divine power. tem outra manifestação do poder divino, And in this one, the people cry out e nessas daí eles gritam altamente, eles dão um alto clamor, as fire consumes the offering. ao fogo consumir a oferta. But I'm saying that this here Mas eu estou dizendo que aquele 8º dia ali needs to be understood in terms of the harvest. tem que ser entendido nos termos da colheita. And what we've understood about the harvest E o que a gente entendeu sobre a colheita, sobre a ceifa, is that there's 3 groups of people connected with the final harvest. é que tem 3 grupos de pessoas conectados com a última colheita. The priest in this history, Os sacerdotes naquela história ali, followed by the Levites in this history. seguido pelos levitas naquela história ali. I'm saying this is a Sunday law. Eu estou dizendo Didi. DD. E eu estou dizendo que aquele último marco é o decreto dominical, And this is the midnight cry. CM. E aqui é o clamor da meia-noite, CM. Here the Levites get harvested, Do clamor da meia-noite ao decreto dominical, os levitas são ceifados and here the Nethinims, e depois os netineus, the 11th hour workers. os trabalhadores da hora 10ª.
The difference is this. A diferença é essa. With the close of probation here for the Levites, Com o fechamento da porta da graça ali no clamor da meia-noite para os levitas, the close of their probation is progressive. o fechamento da porta da graça deles é progressivo. This whole period of time is the close of probation for the Levites. Esse período de tempo ali é o fechamento da porta da graça para os levitas. Same thing with the Nethinims. Mesma coisa com os netineus. Their probation begins to close. O tempo de graça começa And it- a fechar It continues till Michael stands up over here. e o fechamento da porta da graça vai até Miguel se levantar depois. This is the harvest. Isso daqui é a ceifa From the Sunday law until Michael stands up, do decreto dominical até Miguel se levantar. the Nethinims are being harvested. Os netineus estão sendo ceifados. From the midnight cry to the Sunday law, Do clamor da meia-noite até o decreto dominical, the Levites are being harvested. os levitas estão sendo ceifados. But the Bible teaches Mas a Bíblia ensina that you can't do the harvest que você não pode fazer a ceifa until you first bring in the first fruit offering and lift it up before the Lord. até que você primeiro traga as primícias e levante diante do Senhor. I'm saying the first fruit offering Eu estou dizendo que essa oferta das is primícias the priest, são sacerdotes and that first fruit offering was typified by Christ e que essa oferta das primícias é tipificada por Cristo on the cross. na cruz. Everything I said Tudo que eu disse is important to understand about this model. é importante para entender sobre esse modelo. And I would suggest to you E eu iria sugerir para você that you connect with him que se você conecta comigo and get the presentations from last week, e você pega as apresentações da última semana na escola, where I took more time to go into detail with these concepts. onde eu levei mais tempo para lidar com esses detalhes nesses conceitos, They're important in my mind. que eles são importantes na minha mente. É no canal do livrinho, ok? I'm going to show you another thing we're going to deal with here. Eu vou mostrar outra coisa que a gente vai lidar aqui. And it might cause you a little bit of confusion at first. Isso pode trazer um pouco de confusão, talvez, a princípio. Because I'm going to point out 3 contradictions in the Bible. Porque eu vou pontuar 3 contradições na Bíblia. Are there any contradictions in the Bible? Existe alguma contradição na Bíblia? No? Não. Are you sure? Você tem certeza? Are you sure there's no contradictions in the Bible? Você tem certeza que não tem contradição na Bíblia? Amen. Amém? So when we see something that looks like a contradiction, Então, quando a gente vê uma coisa que parece uma contradição, it's not a contradiction. não é uma contradição. It's something that we have to understand. É uma coisa que a gente tem que entender. So I'm going to ask you some questions. Então, eu vou te perguntar algumas perguntas. And I'll tell you out front. E eu vou dizer daqui da frente. They're trick questions. São pegadinhas. When Solomon built the temple, Quando Salomão construiu o templo, how many years did it take? quantos anos levou? 7. 7. Wrong. Errado. 7.5. 7.5. 7,5. Wrong. Errado. 20 years? 20 anos. That's the Os contradiction. dois, they said both. Essa é a contradição. That is the contradiction. Essa é a contradição. The Bible says it took 7 years to build this temple. A Bíblia diz que tomou 7 anos para construir o templo. It also says it took 7.5 years. Também diz que levou 7 anos e meio. Now, how many cities did David rule as king in? Então, quantas cidades... How many cities or years? Cities. Quantas cidades Davi reinou? 2. 2. He reigned in Hebron Ele reinou em Hebron and he reigned in Jerusalem. e ele reinou em Jerusalém. He reigned in Hebron first, Ele reinou em Hebron primeiramente. and then he began to reign in Jerusalem. Depois ele começou a reinar em Jerusalém. Where's Jerusalem here? Onde está Jerusalém aqui? Ezra 7:9. Esdras 7:9. Ezra comes out of Babylon on the first day of the first month, Esdras sai de Babilônia no primeiro dia no primeiro mês. and he gets to Jerusalem on the first day of the 5th month. E ele chega em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Where's Jerusalem? Onde está Jerusalém? It's right here. Right Bem- here. Right here. Yes, right here. Bem aqui. Why is that? Por que aqui, no Clamor da Meia-Noite? Because in Millerite history, Porque na história milerita, the first day of the 5th month o primeiro dia do 5º mês was August 15th, foi 15 de agosto, when Samuel Snow presented the message in Exeter. quando Samuel Snow apresentou a mensagem no campal de Exeter. So Jerusalem is the midnight cry. Então Jerusalém é o Clamor da Meia-Noite. This is the midnight cry. Aqui é o Clamor da Meia-Noite. This is Jerusalem. Isso daqui é Jerusalém. How long does
David reign in Jerusalem? Quanto tempo Davi reinou em Jerusalém? 33 years. 33 anos. But how long does he reign in Hebron? Mas quanto tempo ele reinou em Hebron? He begins reigning in Hebron here at 9/11. Ele começou a reinar em Hebron aqui em 11 de setembro. And how long does he reign in Hebron? E quanto tempo ele reinou lá em Hebron? Nope. 7? Nope. Não, não. There's your contradiction again. Aí está a contradição, começa The começa Bible aí. says he reigned in Hebron 7 years. A Bíblia diz que ele reinou em Hebron por 7 It anos, also says he reigned 7.5 years. mas também diz que ele reinou 7 anos e meio. Okay, so what I'm wanting you to see Então o que eu quero que você veja is when it comes to the building of the temple. é que quando vem na construção do templo, And what's the temple? e o que é o templo? What's the temple in prophetic terms? O que é o templo em termo profético? In Isaiah 14, Em Isaías 14, Lucifer wants to take control of God's kingdom. Lúcifer quer tomar o controle do reino de Deus. And he wants to sit on 2 thrones. E ele quer sentar em 2 tronos. What are the 2 thrones that Lucifer wants to sit upon? Quais são os 2 tronos que ele quer sentar? He says, I will Lucifer. seat myself upon his throne. Ele vai sentar no trono, em his throne. And also, it says also, Diz assim, eu vou me sentar no seu trono e também upon the sides of the north. dos lados do norte. Lucifer wants to set 2 places. Lúcifer quer se sentar em 2 lugares. God's throne. No trono de Deus. What's a throne? O que é um trono? It's a king. É um reino. What's a king? O que é um reino? It's a kingdom. O que é um rei? Um reino. What's a kingdom? O que é um reino? It's state. É o Estado, poder do Okay. Estado. The story in prophecy A história na profecia is always about state está sempre falando sobre o Estado and e church. igreja. So Lucifer wants to sit upon his throne Então Lúcifer quer se sentar no seu trono and upon the sides of the north. e sobre os lados do norte. And in Psalm 48, Em Salmos 48, it says, "Beautiful for situation, O Zion." diz: Formosa de sítio Sião, And it identifies Jerusalem as the sides of the north. e identifica Jerusalém como os lados do norte. The sides of the north Os lados do is norte Jerusalem. é Jerusalém, It's the church. é a igreja. So the story is about church and state. Então a história é sobre igreja e Estado. So David's going to rule in Hebron Então Davi vai reinar em Hebron for 7 years por 7 anos and 7.5 e years. 7 anos e meio. And in this history, E nessa história, he's representing God establishing his civil state power back in his church triumphant. está representando Deus estabelecendo seu poder civil na sua igreja triunfante. Doesn't the Bible refer to the throne as the throne of Não, a Bíblia referencia o trono como o trono the throne of David? o trono de Davi. Okay, he's going to reestablish the throne of David. Ele vai restabelecer o trono de Davi. King's throne, political. O trono do rei político. David reigns for 7 years. Davi reina por 7 anos. That's this 7. Isso que são esses 7 ali. And 7.5 years. E 7 anos e meio. So I'm saying the 7.5 years takes you to Eu estou dizendo que esses 7 anos e meio te leva para right in the middle. bem no meio ali. That's the state. Esse é o Estado. But Solomon's going to take 7 years to build the temple Mas Salomão vai tomar 7 anos para construir o templo and 7.5 years to build the temple. e 7 anos e meio para construir o templo. That's the church. Isso é a igreja. So this is the story about how Isso é a história in the center of this history, de como no centro daquela história the Lord is going to lift up o Senhor vai levantar, his church triumphant, vai levantar sua igreja triunfante, both the political and the religious aspect of it, tanto o aspecto político e religioso as an ensign. como um estandarte. Isn't that what Isaiah 2 says? Não é isso que Isaías 2 diz? And it shall come to pass in the last days E vai passar nos últimos dias that I will lift up the holy mountain above all the hills. que eu vou levantar a montanha, o santo monte sobre todos os outros montes. That lifting up begins here Esse levantar começa bem ali, at the first fruit offering, nas ofertas das primícias, which was typified by Christ, que foi tipificado por Cristo, who was the first fruit offering, que é a oferta das who was primícias, put upon the cross. que foi colocado na cruz. And what did Jesus say? E o que Jesus diz? If I be lifted up, Se eu for levantado, I will draw all men unto myself. vou atrair todos os homens a mim. This history here Essa história ali is where the Lord is lifting up the ensign é onde o Senhor está levantando o seu estandarte, that first is going to call the Levites in, que vai primeiro chamar os levitas para entrar,
And then it's going to call the 11th hour workers in. e depois vai chamar os trabalhadores da hora 10ª para entrar. This history here, Essa história aqui this is the history of Adventism. é a história do Adventismo. The priests are Seventh-day Os Adventists. sacerdotes da igreja adventista. There's Seventh-day Adventists that are understanding this message. Os adventistas do sétimo dias que estão entendendo essa mensagem, They're going to go into this history, eles vão passar por essa história and the Lord is going to use them to bring in all the other Seventh-day Adventists, e o Senhor vai trazer eles vai usar eles para trazer os outros are adventistas do sétimo dia symbolized as Levites, que estão simbolizados como to levitas stand with them para ficar de pé com eles, as an ensign for those people outside of Adventism. como estandarte para as outras pessoas que estão fora do adventismo. This is the judgment. Isso daqui é o juízo. Judgment begins with the house of God. O juízo começa na casa de Deus. Okay, so this is what's being portrayed here. Então é isso daqui que está sendo ilustrado aqui. In this history, E nessa história, the ensign's getting lifted up. o baluarte, o estandarte está sendo first fruit levantado. offering. A oferta das primícias. So when Moses built the tabernacle, Então, quando Moisés constrói o tabernáculo, did he receive a pattern? ele recebe um padrão? Yes, he did. Sim, ele recebe. He got a pattern. He had to build it just exactly how he was supposed to build Ele it. recebeu um padrão, ele tem que construir exatamente como ele foi mandado ser feito. What about Solomon? O que a respeito de Salomão? When he built the temple, Quando ele construiu o templo, did he have a pattern? ele tinha um padrão. See, okay. Sim, Where did he okay. get the pattern from? De onde que ele pegou aquele padrão? From David, right? De Davi, certo? Was it an inspired pattern? Foi um padrão inspirado. Okay, so everything that goes on in Solomon's temple Então, tudo que vai ali no padrão de Salomão and Moses' tabernacle e o tabernáculo de Moisés is the pattern for what? é o padrão de quê? Para quê? Sister, Sanctuary? yeah, yes. Sim. It's the pattern of the Sim, sanctuary. é o padrão do santuário. But that wasn't my question. Mas não foi essa a minha pergunta. What is that pattern for? Para que é esse padrão? All of them Todos eles are pointing forward to the point in history estão apontando para o ponto na história when the Lord is going to build his temple for the final time quando o Senhor vai construir o seu templo pela última vez and lift it up as the church triumphant e levantar como a igreja triunfante in the Sunday law crisis. na crise da lei dominical. Okay, so all of those patterns Então todos esses padrões are speaking to our day and age, estão falando para o nosso dia na história, right? para a nossa época, Follow the certo? logic? Okay, so, Seguem a lógica, ok? so let's look at some concepts. Então vamos olhar para alguns conceitos. And I'm going to have to go slow on this Eu vou ter que ir devagar nesse daqui, because I didn't bring my English. porque eu não trouxe minhas notas em inglês. And I don't have my one in Portuguese. Well, you can use this one. Ok. Ele está olhando para a página ainda. What is the page? You have a page? I'm passing over some. Eu estou passando por algumas coisas. What's this say? Number 8 and the priest. Okay. 7 and 1, the first offering. Okay, let's go to Exodus 22, 29, and 30. I'm on page Ele 5, está na página 5, no último verso lá de Êxodo 22, 29. the bottom of the page. A parte de baixo ali da página. You got to go there. Exodus 22, 29, and 30. Êxodo 22, 29. You can read it. Vou ler então, Êxodo 22, 29 diz: As tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Did you read 30? Não, verso 30. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mus darás. When it comes to a first fruit offering, Quando você vem para a oferta das primícias, you have the 7-1 combination. você tem essa combinação 7 It's 1. supposed to be 7 days under its mother, Tem que ser 7 dias com a sua mãe, and then on the 8th day can be an offering. e no 8º dia vai ser uma oferta. Do you see that? Vocês conseguem ver isso? So if it's 7 days under its mother, Então, se é 7 dias com sua mãe, what's it doing? o que ele está fazendo? It's feeding.
está alimentando ele, It's being protected. está sendo protegido. In this history, Nessa história, that's what's going on. é isso que está acontecendo aqui. Because when an angel comes down, Porque quando o anjo desce, what's he have in his hand? o que ele tem na sua mão? A little book. Um livrinho. And what is God's people supposed to do when the angel comes down with the little book? E o que o povo de Deus tem que fazer quando o anjo desce com o livrinho? Take the little book and eat it. Pegar o livrinho e comer. In this history, we're feeding Nessa história aqui a gente está sendo alimentado for 7 days. por 7 dias. And on the 8th day, the first fruit offering can be made. E no 8º dia, a oferta das primícias pode ser Now, feita. if you're on page 5, E se você está na página 5, go up to the quote below where it says sacrificio e oferta. vê aí na citação embaixo do título Sacrifício e Oferta. Read this. Vamos ler. Página 5, Sacrifício e Oferta. Cerca de 2000 anos atrás, ouviu-se no céu uma voz de mistério significado, saída do trono de Deus. Eis aqui venho, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Now, I'm kind of lost up here because I don't have the English. Então, estou meio perdido aqui porque eu não tenho as notas em inglês. I have it in my room. My bad. Eu tenho no meu quarto lá, erro meu. There's some points in this paragraph. I hope I get them all. Mas tem uns pontos aqui nesse parágrafo, eu espero que eu pegue eles todos. It says that the Lord prepared Christ a body to be an offering. Diz que Cristo preparou um corpo para oferta. Is that what it says? É isso que diz. Why? Por quê? Why did Christ have to have a body Por que to be Cristo tinha offered? que ter um corpo para ser preparado, para ser oferecido? He has to be pure. Can't have sin. Can't have sin. Não pode ter pecado. No, because he had Ele tinha he had a um, body before the incarnation, didn't ele he? tinha um corpo antes da encarnação, não tinha ele? Why do you need a body? Por que ele precisava de um corpo? For an offering? Para uma oferta. That's what it says. É isso que diz aqui. But what does it mean? Mas o que isso significa? It's because he had to have a human body. Porque ele tinha que ter um corpo humano. Why? Por quê? Because it's impossible for God to die. Porque é impossível para Deus morrer. Did Christ's divinity die on the cross? Será que a divindade de Deus morreu na cruz? No. Não. Sister White plainly says A irmã White diz claramente. it's impossible for divinity to É die. impossível divindade morrer. So if he was going to be an offering, Divindade. Então, se ele fosse uma he oferta, had to take human flesh upon himself ele tinha que pegar carne humana sobre ele in order to be an offering. para que ele fosse uma oferta. Is he the high priest? Será que ele é o sumo sacerdote? Am I suggesting that we're priests? Eu estou sugerindo que a gente é um sacerdote. Is he our example in all things? Será que Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas? Am I suggesting that we are to be a first fruit offering? Estou eu sugerindo que a gente tem que ser uma oferta das primícias? Yes. Sim. So, Então, what has to be prepared for us? o que tem que ser preparado para nós? A similar experience, would you say that? Uma experiência similar, você poderia dizer isso? Let me ask you something. Deixa eu te perguntar uma coisa. Christ died here. Cristo morreu aqui, Let's say he was baptized here. ele foi batizado ali, He was born here. ele nasceu aqui. Where was that body prepared? Onde que aquele corpo foi preparado? Was it prepared at the baptism? Foi preparado ali no batismo em 27? Não. At his birth? No seu nascimento? Yes, they said no. Yes. Ah, Ah. it was prepared right here. Ele falou, foi preparado bem ali? 9 months Antes. before. 9 meses antes. At the incarnation, Na encarnação, divinity took on humanity 9 months Divi- before his birth. divinidade combinou com humanidade 9 meses antes. Here's where the body was prepared Aqui é quando o corpo foi preparado, that could die over here para que ele pudesse morrer bem ali, because divinity can't die. porque divindade não pode morrer. So before you and I get to here, Então, antes de eu e você chegar ali, because we're supposed to be a first fruit porque a offering, gente tem que ser uma oferta das primícias, what do we have to have? o que a gente tem que ter?
we have to have this. A gente tem que ter isso daqui. What is it? O que é isso daqui? It's the incarnation. É a encarnação. What's the incarnation? O que é a encarnação? It's the combination of humanity and divinity. É a combinação de humanidade com divindade. And what does Sister White say repeatedly about the combination of humanity and E divinity? o que a irmã White diz repetidamente sobre a combinação de divindade com humanidade? It does not sin. Que não peca. Before you get to here as an offering, Antes de você chegar ali na cruz como uma oferta, you have to have an experience that is typified by the word incarnation. você tem que ter uma experiência que é tipificada pela palavra encarnação. Your humanity must be combined with divinity. Sua humanidade deve ser combinada com divindade. Because Christ has typified what you're going to be at this offering. Porque Cristo é tipificado o que você vai ser naquela oferta. And I'm pretty sure the next quote talks about Christ being a first fruit offering. E eu estou certo de que a próxima citação fala sobre Cristo sendo a oferta das primícias. Yes? Sim. Okay. Yeah. So you have a second witness to first fruit offering at the bottom. Então você tem a segunda testemunhas Of para the as page. primícias But what lá about embaixo. on the next page? Mas na próxima página, What about purification from sin? o que é a respeito sobre purificação do pecado? Is leprosy a symbol of sin? Será que lepra é um símbolo do pecado? How do we get purified from sin? Como que a gente se purifica do pecado? Leviticus 14, Levíticos 14, 1 through 32, de 1 até 32, but we won't read it all. mas a gente não vai ler tudo. You go to Leviticus 14 Você vai lá em Levíticos 14, and read verses 1 and 2. vamos ler o verso 1 e 2. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Read verse 3 also. Vou ler o verso 3. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, So if I'm a leper, então se eu sou um leproso, it means I have sinned, isso quer dizer que eu tenho pecado, and I'm going to come to the priest. e eu venho para o sacerdote. Is the priest going to then cleanse me of sin? Será que o sacerdote vai me limpar do pecado? No. Não. I'm going to come to the priest Ele vai chegar ao sacerdote, because my leprosy is gone. porque a minha lepra se foi. I'm coming to the priest so he can inspect me Eu vou para o sacerdote para que o sacerdote possa me inspecionar, to confirm that it's gone. para confirmar que saiu, foi curado. And once he's confirmed that it's gone, E uma vez que ele confirma que foi sarada, then he's going to take me through a 7-day consecration Então ele- type thing. então ele vai me levar por um período de 7 dias de consagração. Read verse 9. Vamos ver o verso 9. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça e a sua barba e as sobrancelhas, sim, rapará todo o pelo, e lavará suas vestes, lavará sua carne com água e será limpo. So here's my point. Então aqui é o meu ponto. You've put away sin, Você você tira o pecado da sua vida, you've put away leprosy, você tira a lepra, you come to the priest, você vem ao sacerdote and you're going to go through a 7-day ceremonial cleansing. e você vai vir para uma cerimônia de 7 dias de purificação. And then what's verse 10 say? Então o que o verso 10 diz? E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos amassada com azeite e um log de azeite. And then on the 8th day, Então no 8º there's going dia to be an offering made vai ter uma oferta feita that demonstrates that the sin has been removed. que demonstra que esse pecado foi removido. 7-1 combination Combinação 7 em 1 has to do with confirming sinlessness in here. tem a ver com confirmar que é um período sem pecado ali. It has to do with preparing a first fruit offering Tem a ver for com- the offering. Tem a ver com uma preparação de uma oferta das primícias para a oferta das primícias. And how about the priests? E o que é a respeito dos sacerdotes? Leviticus 8. Levíticos 8. Time check. Tempo. Okay, Leviticus 8. Levíticos 8. Let's read verses 1 through 3. Vamos ler do verso 1 a 3. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção,
como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Okay, now we're talking about the consecration of the priest. Agora a gente está falando da consagração dos sacerdotes. I'm saying it begins right here, Eu estou dizendo que começa bem ali em 11 de setembro, in front of the door of the tabernacle. na frente da porta do tabernáculo, And then it's going to go on for 7 days. e que vai acontecer por 7 dias. And then at the end of 7 days, Então, no final de 7 dias, I'm going to argue they're going to begin functioning as a priest. eu vou dizer que eles vão começar a trabalhar como sacerdotes. So go forward in the chapter Então, vai ali no capítulo, mais para frente, and go to verse 33 to the end of the chapter, 33 to 36. então vamos a partir do verso 33 até o final do capítulo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. For 7 days, Por 7 dias, there's a consecration ceremony that's going on Tem for the uma- priest. tem uma cerimônia de consagração que está acontecendo entre os sacerdotes. And one of those verses you just read E um desses versos que a gente acabou de ler said what it was for. diz, say that again, sorry. Stated what it was for. Fala para que era. What was the consecration service for? Para que era a consagração, o serviço de consagração? So they Assim eles não iriam morrer. where does it say that? Onde é que diz isso? Verso 35. Okay, yeah, it does say that. That's not the answer. Ok, mas essa não é a resposta. Cierto? Yeso, you said? Expiação, atonement. Atonement. Expiação It's to make an atonement. é para fazer expiação. And I know this may not work in Portuguese, E eu sei que talvez isso não funcione em português, but it works in English mas funciona em inglês and it's correct. e está correto. The word atonement A palavra expiação in the English no inglês can be broken apart pode ser dividido, quebrado, into 3 words. em 3 palavras. At, At, one, one, meant. meant. Atonement, Expiação, the Day of Atonement, o dia da expiação, is where Christ, é onde Cristo, it's a work of Christ é o trabalho de Cristo, that we participate in, que a gente participa where humanity and divinity is brought together into one. quando humanidade e divindade é trazido junto como um. Atonement means Expiação significa for you and I para você e eu, to become one para se tornar um, with divinity. em um, com a divindade. So what I'm wanting you to see Então eu quero que você veja, in this 7-1 o combination, que eu quero que você veja nessa combinação 7 em 1, when it comes to Christ being the offering, quando vem para Cristo sendo a oferta, he had to have a body prepared. ele tinha que ter um corpo preparado. And his body preparation E a preparação do seu corpo is identifying the combination of humanity and divinity. está identificando a combinação de humanidade com divindade. And so is this 7-day for the priest. E então assim também esses 7 dias para os sacerdotes. We have to become one with Christ in this 7 days. A gente tem que se tornar um com Cristo nesses 7 dias. I'm saying that this experience Eu estou dizendo que essa experiência is a waymark. é um marco. Because when we get to the Temple of Solomon, Porque quando você chega no Templo de Salomão, when this manifestation of power takes place in the temple, quando aquela manifestação do poder de Deus acontece no templo, it happens when the Ark of the Covenant is brought into the temple. acontece quando a Arca da Aliança é trazida ao templo. The Ark of the Covenant brings with it the Shekinah. E a Arca da Aliança traz o Shekinah junto. There is a waymark in this history Tem um marco ali naquela história, where the work of the combining of humanity and divinity quando o trabalho de combinação de humanidade com divindade is finished for the priests. é finalizado para os sacerdotes. They have been atoned for. Eles foram expiados para, They are one with Christ, eles são um com Cristo, and they're ready to be an offering. e eles estão
preparados para ser uma oferta. So I'm emphasizing this because it is a waymark. Então eu estou enfatizando isso porque isso é um marco. That's the first 7 days. Esses são os primeiros 7 dias. Notice verse 1 of chapter 9. Olha lá o verso 1 do capítulo 9 de Levíticos. 1 and 2. 1 e 2. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem defeito, e traze-os perante o Senhor. After 7 days, Depois de 7 dias, they begin to function as priests. eles começam a trabalhar como sacerdotes. I'm saying they're both priests Eu estou dizendo que eles são tanto sacerdotes and the offering. e tanto a oferta. And let's read verses 23 and 24. Vamos lá no verso 22 e 20. They begin to serve, Vamos lá no verso 23 e 24. Eles começam a servir, a trabalhar, and then in verses 23 and 24, a servir. No verso 23 e 24, it says this. diz isso daqui. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e a abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Fire comes down out of heaven upon the offering, Fogo cai do céu sobre a oferta. and there's a shout. E tem um grito. Is this a manifestation of the power of God? Será que isso é uma manifestação do poder de Deus? Yes, but it's different than what we're going to show you in the temple. Sim, mas é uma manifestação diferente do que aconteceu no templo aqui. There's another manifestation of the power of God there. Tem outra manifestação do poder de Deus ali. There's going to be one in the temple. Tem uma no templo. I haven't showed you that one yet. Eu não mostrei esse daí ainda para vocês. It happens in Moses' tabernacle and Solomon's temple. Aconteceu no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. And then in both of those stories, E em cada uma das histórias, fire comes down on the offering, fogo cai do céu sobre a oferta. but there's another manifestation of the power of God. Mas tem outra manifestação do poder de Deus. It takes place, I guess, Que acontece, eu put it acho. over here. Eu vou colocar bem aqui. Read the next verse, Leia o próximo verso. chapter 10. Capítulo 10 de Levíticos, verso 1. E os filhos de Arão, Nabade e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre And eles. verse 2, E ofereceram fogo estanho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. was that a manifestation of the power of God? Foi isso uma manifestação do poder de Deus? Yeah, it was a judgment. Sim, juízo. How many sons did Aaron have? Quantos filhos tinha Arão? 4. 4. 2 of them 2 deles are going to get slain right here. vão ser mortos bem ali. Why? Por quê? Because they had destroyed their discernment. Porque eles destruíram seu discernimento. They couldn't make the distinction between the sacred and the common. Eles não podiam fazer a distinção do sagrado para o comum. How had they destroyed their discernment? Como que eles destruíram o seu discernimento? Because they drank wine. Porque eles beberam vinho. There will be people here Existem pessoas ali that are priests que são sacerdotes that in this history que nessa história are going to be separated vão forever. ser separados para sempre. Why? Por quê? Because they couldn't see the difference Porque eles não podiam ver a diferença between the common and the sacred. do comum para o sagrado. Why? Por quê? Because of wine. Por causa do vinho. What kind of wine? Que tipo de vinho? False doctrine. Doutrinas falsas. Studying the Bible in the wrong way. Estudando a Bíblia da maneira incorreta. Okay, so this is the structure we're dealing with, Então essa é a estrutura que a gente está lidando ali. and I'm pretty sure we're out of time. E eu acho que a gente acabou o tempo. You have 10 minutes. We have 10 minutes. Okay, let's keep moving A forward. gente tem 10 minutos. Vamos seguir em frente. We're now in your A notes gente está nas suas notas agora. to the tabernacle of O Moses. tabernáculo de Moisés. And it's difficult for me to summarize this down É difícil de resumir isso because I don't know how to read Portuguese. porque eu não sei ler português. What do you want to On look for? page 7, Na página 7. I'm thinking this is probably where I want to go in this note. Eu acredito que é aqui que eu quero ir, lá no primeiro parágrafo da página 7. No, they're stapled.
Maybe. Start Alright. reading that. Então tá, vamos começar a ler. Jonah? Ok, vamos lá. No, I don't have it. This isn't it. It's in the room. Don't worry about it. Tudo havia sido... Primeiro parágrafo lá. This brother here knows the points I want to make. He'll help me. Esse irmão aqui sabe o ponto que eu quero fazer, ele vai me ajudar. Go ahead. Tudo havia sido feito conforme Deus indicara, e ele aceitou o sacrifício. Página 7, primeira linha. Agora eu estou na segunda, negrito. E revelou sua glória de maneira notável. Fogo veio do Senhor e consumiu a oferta sobre o altar. Fire came down from heaven and consumed the offering. We don't want that one. A gente não quer esse daqui. We want to back up. Você quer voltar um pouquinho antes. You want the first manifestation? Yes. Ok. Primeira manifestação. There was no loud Right. rejoice. Ok. See, I knew he knew. Vamos lá. Primeiro parágrafo aí na página 6. Vamos ir a partir... Começa, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Todo mundo aí? No meio do parágrafo. Página 6, o tabernáculo de Moisés. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40 a 34. Houve uma revelação da majestade divina e por algum tempo até mesmo Moisés não pôde entrar ali. Com profunda emoção, o povo viu a indicação de que a obra de suas mãos fora aceita. Não houve ruidosas manifestações de regozijo. Temor solene repousava sobre todos, mas a alegria de seus corações transbordou em lágrima e regozijo. E murmuraram em voz baixa ardorosas palavras de gratidão de que Deus houvesse descendido em habitar com eles. This is Moses' tabernacle. Isso daqui é o tabernáculo de Moisés. They finished building the tabernacle. Eles terminaram de construir o tabernáculo. We finished building the temple. A gente terminou de construir o templo. Now there's going to be a dedication service. Agora vai ter um serviço de dedicação. And in the dedication service, E no serviço de dedicação, there's a manifestation of the power of God. tem uma manifestação no poder de Deus. But all it does is humble the people. Mas tudo que acontece é humilha as pessoas. There was no loud shout. Não teve nenhuma ruidosa manifestação. Is that what it said in the Portuguese? É isso que diz em português. Now the same story, É a mesma história. going to where we started, next page. E na próxima página, onde a gente tinha lido anteriormente, Once they begin the offering, uma vez que eles começam a oferta, there's fire going to come down on the offering. fogo vai vir do céu para consumir a oferta. And what are the people going to do? E o que o povo vai fazer? Go ahead. Primeira linha, página 7. Tudo havia sido feito conforme Deus indicara, e ele aceitou o sacrifício e revelou sua glória de maneira notável. Fogo veio do Senhor e consumiu a oferta sobre o altar. O povo olhou para essa maravilhosa manifestação de poder divino. Com espanto e intenso interesse, neles viram o sinal da glória e o favor de Deus. E alçaram uma aclamação geral de louvor e adoração, caindo sobre seu rosto como se estivessem na presença imediata de Jeová. See the difference Vocês verem a diferença in the two types of manifestation of divine power. das duas manifestações do poder divino. Following that, you have the biblical reference for Solomon's temple. Seguindo isso, você tem a referência bíblica para o que aconteceu no Templo de Salomão. Then you have Sister White's comment on the dedication of Solomon's temple. Então você tem um comentário da irmã White sobre a dedicação do Templo de Salomão. And what I want you to look for E o que eu quero que você veja when you read this, quando você lê isso, para que você procure, the manifestation of power in Solomon's temple é que a manifestação no poder no Templo de Salomão takes place when they bring the ark in. aconteceram quando eles trouxeram a arca dentro do templo. I'm saying that's here. Eu estou dizendo que isso daqui é aqui. And if you read carefully the Spirit of Prophecy and the Bible, E se você lê de forma cuidadosa os livros de profecia e a Bíblia, one of the things that happens to God's people right here uma das coisas que acontece com o povo de Deus bem aqui is they're brought into unity. é que eles vêm em unidade. You want to put unidade here? Eu vou escrever aqui, Yeah. unidade. Okay. This isn't proclaiming a message. This isn't? This is not proclaiming a Isso message. não é proclamando a mensagem. This is being brought together by a message. Isso é quando eles são trazidos juntos por uma mensagem. That there's an element that you have to see in the story of Solomon. Tem um elemento que você tem que ver na história de Salomão, But you got to read it on your own. Mas I'm você- running out of time. mas você tem que ler no seu próprio tempo, que a gente está sem tempo. After this takes place in the dedication of Solomon's temple, Depois isso acontece aqui na dedicação do Templo de Salomão, right in here, bem aqui,
before the fire comes down on the offering, Antes do fogo vir diante da oferta, you have Solomon giving his famous prayer. você Put tem prayer right Salomão dando a sua famosa oração. here. Put prayer. Vou colocar aqui oração. They want to put Solomon underneath. You can put Solomon if you want to. Você pode botar Salomão ali se você quiser. I'm saying what's being illustrated is the prophetic structure. Eu estou dizendo que o que está ilustrando aqui é uma estrutura profética. And the prophetic structure is E a estrutura profética é the temple is consecrated. que o templo é consagrado, There's a manifestation of divine power tem uma manifestação do poder divino that brings unity in. que traz unidade. And the next waymark that is marked E o próximo marco que é marcado is prayer, é oração, which is followed by que é seguido de fire coming down out of heaven on the offering fogo vindo do céu diante do altar and a loud cry. e dando um alto clamor. Now, the reason that I want you to see that sequence of events Então a razão que eu quero que você veja essa sequência de eventos is this is the story of Elijah. é porque isso daqui é a história de Elias. This is Elijah all over again. Isso daqui é Elias de novo. Was there a fire that came down out of heaven in the story of Elijah? Será que veio o fogo caindo do céu na história de Elias? After the fire came down out of heaven, Depois que o fogo veio do céu, were the prophets of Baal destroyed? foram os profetas de Baal destruídos. What about the priests of the grove? O que a respeito dos sacerdotes In das... the story of Elijah, Hã? Azera, ok. O que sobre os profetas de Azera? In the- Azera. in the story of Elijah, Na história de Elias, it's the prophets of Baal são os profetas de Baal and the priests of the grove. e os sacerdotes de Azera. And they both get destroyed right here. E ambos são destruídos bem aqui. How many sons of Aaron got destroyed right here? Quantos filhos de Arão foram destruídos bem aqui? 2. 2. It's the same story. É a mesma história. And the reason I want you to see this sequence A razão que eu quero que você veja essa sequência is because the number 8 é porque o número 8 is a symbol of this history, é um símbolo dessa história, but another symbol of this history mas outro símbolo dessa is história 81. é 81. And in Revelation 8 verse 1, Em Apocalipse 8, verso 1, you have the opening of the seventh seal. você tem o abrir do sétimo And when selo. you look at the opening of the seventh seal, E se você vê quando é aberto o sétimo selo, you're going to see prayer você vai ver uma oração that's followed by fire being cast down from heaven. que é seguido por fogo caindo do céu. And this is the opening of the seventh seal. E isso daqui é a abertura do sétimo selo. And this is the fulfillment of William Miller's dream E isso daqui é o cumprimento do sonho de Guilherme Miller, that begins in early writings, page 81. que começa em Primeiros Escritos, página 81. And this is the 1909 General Conference session. E isso é a conferência de 1909, The conferência geral. last General Conference session that Sister White attended A última conferência geral que a irmã White participou, when she was 81 years old. quando ela tinha 81 anos de idade. And on and on. E mais e mais. This is Desire of Ages, page 81. Isso é o desejado de todas as nações em inglês, página 81. This is Desire of Ages, chapter 81. Isso é desejado de todas as nações em inglês, capítulo 81. Revelation 8:1 is the opening of the seventh seal. Apocalipse 8, verso 1 é o abrir do sétimo selo. It's the story of Elijah. É a história de It's the Elias. story of Solomon. É a história de Salomão. It's the story of Moses. É a história de And Moisés. it's the story of the history that you and I are about to go into. E a história que eu e você estamos prestes a passar. The story of the close of probation. A história do fechamento da porta da graça. Shall we pray? Vamos orar? Heavenly Father, it's amazing that you are speaking so much about the history that we're living in. Pai Celestial, é maravilhoso ver que o Senhor está falando tanto da história que nós estamos vivendo. And you're speaking from every part of the Bible E você está falando de cada parte da Bíblia, and from the spirit of prophecy. de toda parte da Bíblia e do Espírito de profecia. Please give us the discernment Por favor, nos dê o discernimento to recognize that you're giving the last call para reconhecer que o Senhor está dando o último chamado to those people that you're going to hold accountable for recognizing 9/11. para aquelas pessoas que você vai responsabilizar por reconhecer o 11 de setembro. Let us recognize Nos ajude a reconhecer that you're about to reach out to Adventism at large, que você está prestes a alcançar o adventismo de forma ampla. and if we will not be part of that group of messengers, E se a gente não for parte desse grupo de mensageiros,
that you use to awaken the Adventist church, que você vai usar para acordar a igreja adventista, that we're going to be left behind que a gente vai ser deixado para trás, as we're Nadab and Abihu. como foi Nadab e Abiú. We ask continued blessing upon the following presentations this day. A gente pede uma bênção contínua sobre as próximas apresentações nesse dia. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.